Olá, alunos da Escola Melion, professor Fernando, e vamos para mais uma aula online de filosofia. Pessoal, espero que estejam todos bem aí. Bom, hoje falaremos sobre política em Atenas, tá? A política que é uma invenção tipicamente grega, porque ela abre um espaço de diálogo lá nas polis antigas, tá? Para as pessoas decidirem os rumos das cidades, os rumos das sociedades, tá? A política, ela também é considerada uma ruptura com os mitos, porque ela traz um modo de encarar a organização social. Pois a polis, a cidade lá, a gente já fala polis, mas polis é cidade, tá? Cidade, o nome cidade vem posteriormente com os romanos. Na Grécia a gente fala polis. A polis passa a ser um lugar onde os homens decidem o seu próprio destino e não mais os deuses. Olha só como surge a polis como uma forma de o homem grego decidir o seu destino, tá? Também podemos dizer que é uma forma de romper com os mitos, tá? Então, a política também é uma parcela aí da filosofia, de uma das várias invenções criadas pelos gregos que rompem com a crença mitológica, tá? A palavra político, ela vem do grego polis, e a palavra cidadão, ela vem de uma expressão latina, civitas, tá? Então, cidade é um termo mais latino e político é um termo grego mesmo. Então, nós temos que o cidadão da polis, ele é um político, ele não é um cidadão. A palavra cidadão vem posteriormente lá com os romanos, tá? Bom, na aula passada a gente falou que duas polis tiveram grande influência no mundo grego, a Esparta e Atenas. Tá? Esparta valorizava mais a autoridade, o militarismo, eles viviam sob um regime mais militarizado mesmo, vamos dizer assim. Se vocês já assistiram o filme 300 de Esparta, aqueles 300, eles são, por óbvio, né, de Esparta, e mostram ali a forma de governo deles, né, um governo mais voltado para questões de conflitos, de guerra, sabe? Eles formavam guerreiros ali, enquanto que Atenas, ela vivia um esplendor mais democrático, um esplendor mais de diálogo, tá? E foi em Atenas, pessoal, não foi na Grécia inteira que a gente teve o surgimento, esse debate político aí, esse boom da política, foi na polis de Atenas, tá bom? Foi em Atenas que surge tá, os debates, reflexões críticas acerca dos rumos da própria polis, sobre a cultura, a vida em coletividade naquela época, enfim, tudo o que podia se discutir, o que também contribuiu para o florescer da filosofia, tá bom? Bom, só é possível debate filosófico, pessoal, quando se é possível ter um pensamento livre, crítico, reflexível. Por mais que ainda houvesse uma certa limitação em relação àqueles que poderiam participar da vida política lá em Atenas, os gregos já tinham essa possibilidade de sentar e discutir. Não dependia mais da autoridade de quem estava falando, não dependia mais simplesmente de questões mitológicas. Eles tinham a liberdade de começar a discutir os rumos da cidade, tá bom? Os rumos ali da polis de Atenas. O diálogo e a troca de informação propicia a observância da vida social por vários ângulos, o que também contribui muito para o florescer da filosofia lá em Atenas, tá bom? Bom, necessário que vocês saibam que a região da Grécia, ela é composta de poucas terras férteis, tá? E é uma região muito montanhosa, então não há possibilidade de plantar assim com muita abundância, tá? A sua localização fica próxima ali ao mar Mediterrâneo e, por uma questão estratégica, a cidade de Atenas, ali, a própria Grécia em si, ela fez com que as técnicas de navegação e que houvesse muito comércio ali entre vários povos, né, através dos mares, o comércio marítimo. E sendo um solo não sendo um solo assim propício para a agricultura, então a gente entende que a gente entende não, de fato é, né? Os atenienses, eles se lançam ao mar, eles se tornam grandes navegadores, há um florescer aí do comércio também lá na cidade de Atenas, na Grécia como um todo, mas Atenas a gente está falando mais de Atenas aqui, porque foi em Atenas que aconteceu todo esse cenário que a gente vai falar sobre a política, tá? Importante que vocês também saibam
que a prática comercial ali na Grécia desmistificou muitas questões em relação a mitos mesmo, tá? Como eles desmistificaram isso? Como houve muito encontro cultural, vários povos de várias regiões. Por exemplo, na Grécia acreditava-se que ao se lançar ao mar você poderia ter algum contato com sereias, com monstros marinhos, e à medida que eles recebiam povos que atravessavam o mar ou povos de outra cultura, havia uma mistura de cultura, eles começavam a ver que aquelas crenças mitológicas deles não tinha muita razão, não tinha um porquê, tá? Porque um povo diferente que veio do outro lado do mar Mediterrâneo ou atravessou ou trouxe outra cultura diferente, com crenças totalmente diferentes, mostra que esses mitos que eles acreditavam não tinham muito nexo. Então, esse encontro de culturas faz com que eles comecem a não acreditar tanto nos mitos, tanto assim em coisas que não tem muito a ver com pensamento racional, tá? Bom, o grande problema ali em Atenas é que ainda estava em voga, ainda estava vigente o poder dos eupátridas. Ainda quem decidia os rumos da polis Atenas eram os eupátridas, eram os bem-nascidos, eram aqueles que tinham herdado grandes parcelas de terra. E como a cidade de Atenas estava enriquecendo assim a cidade, né? Os comerciantes, como havia muito comércio, na Grécia Antiga, pessoal, esses eupátridas, eles tinham um tempo mais livre. Quem trabalhava, né, se você for analisar por um ângulo histórico, quem trabalhava lá na Grécia Antiga era tido como uma pessoa de pouco prestígio. Tinha mais prestígio quem vivia no ócio. Quem era uma pessoa que tinha posse, tinha bens e não precisava trabalhar. E nós tínhamos os comerciantes, que eram pessoas que se lançaram ao mar, faziam comércio com povos que vinham de fora, além do mar, e eles foram enriquecendo com esse comércio. Só que eles foram ficando insatisfeitos com o fato de que só os bem-nascidos, só aqueles que tinham sangue azul, só aqueles eupátridas, só aqueles bem-nascidos é que discutiam o rumo da polis. E aí os comerciantes, eles queriam participar das discussões da polis também. Então aí a gente tem um primeiro conflito social, nós temos aí uma primeira insatisfação dos comerciantes atenienses em relação a participar efetivamente da discussão dos rumos da cidade de Atenas, tá? Também havia a insatisfação, né, pelo risco de que pessoas fossem se tornar escravos por dívidas. Lá na Grécia Antiga, se você devia algo para alguém, você se tornava escravo. E claro que não é um escravo como a gente viu aqui no Brasil, que aconteceu no período da escravidão, aqueles escravos com corrente, coisa e tal, que eram chicoteados, não era isso. Mas mesmo assim não deixava de haver uma escravidão. Se eu devesse algo para alguém naquela época, o que acontecia na verdade? Essa pessoa para quem eu devia e não tinha condições de pagar, poderia me tornar um escravo. Claro que eu ia ter toda a liberdade de ir e vir, mas eu sempre estaria a serviço dessa pessoa. Professor, por quanto tempo? Para sempre, o resto da vida. Era algo muito comum naquela época, alguém se tornar escravo por dívida. Então nós temos aí os comerciantes querendo participar da vida política de Atenas e temos também o risco de que pessoas de Atenas passem a se tornar escravos por dívida. E estava crescendo muito o número de escravos lá em Atenas, tá? E aí, pessoal, essa potencialização dos escravos, de ter rebeliões, trouxe perturbação e tensão à paz social. Tá? Esse conflito com os comerciantes, a possibilidade de ter escravos, isso tudo trouxe perturbação para a paz social de Atenas. E é aí que surge Drácon, em 620 a.C. Drácon é um legislador ateniense de origem aristocrática, também aristocrata, e recebeu poderes extraordinários para pôr fim a esse conflito social. Ele tentou acalmar os ânimos, tornando públicas, por meio da escrita, leis da cidade de Atenas, da polis de Atenas, que antes eram conhecidas apenas pelos eupátridas, tá?
leis que eram só formalizadas pelos eupátridas passam a ser escritas, todos vão ter conhecimento das leis e essas leis vão ser de conhecimento de todos porque elas passam a ser escritas, tá? Infelizmente, essa forma de Drácon tentar colocar paz social, por fim a esse conflito, não teve muito efeito. Por quê, pessoal? Porque eram os próprios eupátridas, os próprios bem-nascidos, que iriam executar essas leis. É claro que eles iriam apenas executar da forma que lhes fosse melhor. Eles não iriam executar essa lei de uma forma que poderia causar algum prejuízo a eles. E aí, essa tensão social, ela continuou, não acabou esse conflito social todo, tá? Em 594, os grupos dominantes da época decidiram eleger mais um outro representante para tentar aí colocar fim a esse conflito que existia na cidade de Atenas. E aí que emerge um grande sábio, tá? Para fazer reformas necessárias para colocar fim a esses conflitos sociais vividos lá em Atenas. E ficou decidido que Solon, esse foi o novo sábio que iria colocar fim a esse conflito social. Mas esse Solon, ele diz o seguinte: olha, eu aceito o desafio, mas todas as mudanças que eu fizer, elas não poderão ser alteradas durante 10 anos. Durante 10 anos, todo mundo, eupátridas, comerciantes, todo mundo vai ter que aceitar as mudanças que eu fizer para colocar Atenas no rumo certo. E quais foram, né, essas reformas que Solon fez? Ele perdoou as dívidas dos atenienses escravizados e acabou com a escravidão por dívida em Atenas. Primeiro problema resolvido. Limitou o tamanho da propriedade, ou seja, eu sou eupátrida, eu tenho uma quantidade grande de terras. Não. A partir de agora você vai ter menos terras e todo mundo vai ter uma quantidade igualitária de terras. Ele limitou o tamanho da propriedade. Olha ele tirando poder dos eupátridas. Tirou escravos, claro que eram os eupátridas, os bem-nascidos que tinham. Limitou o tamanho da propriedade. Modificou o critério de classificação social do nascimento para a riqueza, tá? Com isso, modificou o critério para participação nos cargos públicos, magistrados e outros cargos lá, permitindo inclusive a participação dos comerciantes na política. Olha os comerciantes emergindo aí, pessoal, e os eupátridas só perdendo, né? Porque não era mais o fato de eu ser bem nascido, de eu ser nascido de um pater, né? A aula passada a gente falou sobre os genos que tinham os pátrias, e os eupátridas são os bem-nascidos, filhos dos pátrias, aqueles que receberam maior quantidade de terras. E agora, o que Solon fez? Vai poder participar das discussões da polis e até assumir cargos públicos em Atenas. Não vai ser mais o critério de nascimento. Você não precisa ser um bem-nascido, vai ser a riqueza. Claro que os eupátridas eram ricos e os comerciantes, eles não eram bem-nascidos, mas eles estavam se tornando ricos. E aí os comerciantes também podem participar da vida política de Atenas, tá? Então ele mudou esse critério de participação na vida pública de Atenas. O que Solon fez mais? Ele permitiu a participação de todos os atenienses na assembleia. O que é a assembleia, pessoal? A eclésia, tá? O local onde se discutia os rumos da cidade de Atenas. Ele criou a bulé. O que era a bulé? Um conselho com 400 membros escolhidos pela eclésia, onde eram discutidos os rumos da cidade, a eclésia, né? Essa bulé, ela tinha a função de criar os projetos de leis para serem votados lá na eclésia. É como se fosse um órgão que fazia os projetos de lei que essa eclésia que é assemelhado ao que é uma Câmara Municipal, uma Câmara dos Deputados, né? E Solon deu cidadania a todo aquele que contribuísse com a polis de Atenas. Foram reformas significantes lá para a cidade de Atenas. Apesar de profundas, as reformas em Atenas feitas por Solon ainda trouxe algumas tensões, né? Porque os eupátridas, eles perderam muito com isso. Então, esses conflitos eles não acabaram. Comerciantes e eupátridas ainda persistiram nesse conflito social. E de toda insatisfação e de todo conflito social que ainda acontecia em Atenas, eis que emerge o primeiro tirano de Atenas.
Pisístrato. Pisístrato, apesar de chegar ao poder de forma ilegítima, pessoal, só uma questão aqui sobre a tirania de Pisístrato. Pisístrato não é aquele tirano que sai cortando a cabeça das pessoas, mata todo mundo, é uma pessoa ruim, não. Ele só é considerado tirano porque ele não emergiu ao poder de uma forma democrática ou de uma forma vamos dizer assim, que ele foi eleito, tá? Poderia até não ser pela democracia, mas ele não foi eleito para a função. Ele simplesmente foi lá e tomou o poder, tá bom? É só por isso que ele é considerado tirano. E apesar de chegar ao poder de forma ilegítima, ele foi até um bom governante, Pisístrato. Ele manteve inalteradas as leis, né, as reformas que Solon fez. Pisístrato também construiu grandes obras, patrocinou as artes, os jogos, fez festivais, ele projetou Atenas como um grande centro comercial e cultural lá da região da Grécia, tá? No entanto, os sucessores de Pisístrato não conseguiram se manter no poder quando ele morreu, abrindo espaço novamente para os conflitos sociais. Então, apesar de Pisístrato fazer grandes reformas e manter as grandes reformas de Solon, com a sua morte, os seus sucessores não conseguem se manter no poder. E aí surge mais um tirano, Clístenes, tá? Ele toma o poder em 510 a.C. Pessoal, essas datas são aproximadas, tá? Não há como dizer, foi em 510 certinho. A gente está falando de datas aproximadas e uma aproximação bem distante, assim, tá? Não dá para dizer que foi, entre 5 e 10 anos desse, não dá para dizer. Aproximadamente 510 a.C. Bom, em apenas 3 anos, Clístenes, que também tomou o poder, ele também faz reformas significativas tão importantes que são tidas como o fim do período arcaico e o início do período clássico lá na Grécia Antiga. E o que Clístenes fez? Ele dividiu o poder político de Atenas de forma geográfica. Ele dividiu geograficamente a Ática, aquela região da Grécia, em 10 tribos e cada tribo em 3 demos, acabando com a influência das tradicionais famílias nobres aristocráticas. No material de vocês eu coloquei um exemplozinho de como ele fez isso. Ele dividiu, né, geograficamente, e todo mundo poderia participar ali das decisões, e agora ele dividiu isso de forma geográfica. É mais ou menos como acontece no Brasil. Nós temos deputados federais de São Paulo, do Espírito Santo, do Maranhão, enfim, dos 26 estados e do Distrito Federal, e todos representantes de todas as partes do Brasil, proporcionalmente, tá? E isso é uma divisão federativa, é uma divisão geográfica. Nós temos representantes de todos os pontos do Brasil, de todos os níveis, né? Pessoas, empresários, professores, políticos de carreira, enfim, uma gama de pessoas que, por estar em determinado estado, um está no norte, outro está no sul, eles vão para o mesmo centro para discutir os rumos do Brasil, tá? Nós temos também, como os vereadores, temos vereadores de um bairro, de outro bairro, uns são professores, uns são empresários, enfim. E é a divisão aí geográfica, independente de onde eles moram, eles vão ter a possibilidade, né, um representante de cada bairro ou mais de um representante de cada bairro, de definir os rumos da cidade, tá bom? Então foi assim que Clístenes dividiu agora a possibilidade de participação política, tanto na Bolé quanto nos outros órgãos aí lá em Atenas, tá? E quais foram as reformas que ele fez? A Bolé, que criava o projeto de lei, passou a ter 500 membros e não mais 400, e cada tribo elegia 50 membros da Bolé. Cada tribo a presidia sucessivamente durante o período de um ano aproximadamente, tá? A Eclésia, a Assembleia Popular, além de votar, passou também a discutir os projetos de lei, tá? E instituiu o ostracismo. O que é o ostracismo, professor? Ostracismo é o seguinte: naquela época, se eu era uma pessoa que participava da política de Atenas durante um tempo, eu deveria ficar durante 10 anos fora da vida pública, para dar espaço para que outras pessoas participassem. Durante esses 10 anos, eu não participava da vida pública lá na cidade de Atenas. Isso é o ostracismo. Por exemplo, nós poderíamos ter
um deputado federal, ele foi eleito agora nesse mandato, nessa legislatura, e após, sei lá, um período de 10 anos, ele não poderia ser eleito deputado federal mais para dar espaço para que outras pessoas também pudessem discutir os rumos do Brasil. É algo que, se for analisar lá para o período, né, um período 500, 600 anos antes de Cristo, era muita evolução democrática, né, para Atenas. São questões que a gente... claro que não o ostracismo, né? O ostracismo a gente não aplica. Seria uma boa se a gente pudesse aplicar o ostracismo aqui no Brasil. Mas são ideias, né, de democracia que a gente usa até hoje aqui na contemporaneidade, tá? Bom, as reformas provocadas por Clístenes fundam a polis de Atenas sobre uma base nova, tá? A antiga organização tribal é abolida e estabelecem-se novas relações, não mais baseadas no sangue azul, não mais baseadas no poder daqueles que são bem-nascidos, mas determinadas por uma nova organização administrativa que aparentemente se mostra mais justa, tá? Tais modificações expressam um ideal igualitário que prepara a democracia nascente, pois essa unificação do corpo social abole a hierarquia fundada nesse poder aristocrático aí das famílias ricas lá da cidade de Atenas, tá? Essa forma dos gregos iniciarem a política, ela realmente nos influencia até hoje, tá? A nossa forma contemporânea de fazer política busca muito lá daquilo que os gregos fizeram, né? Por isso a importância da gente estudar tanto em história, na matéria de história, quanto aqui na matéria de filosofia, sobre esse nascer, esse florescer da política lá com os gregos. Bom, pessoal, por hoje é isso a aula. Espero que vocês façam as atividades que estão no final do material escrito. Respondam as questões, tirem foto e enviem para o meu WhatsApp de forma individual. Por hoje é isso. Um forte abraço e a gente volta a se falar na próxima aula. Até mais, pessoal!